Paz do Senhor a todos. Eis-me aqui novamente no canal. Vamos dar continuidade na palavra. Continuação de Gênesis, capítulo 24, amém? É o capítulo que fala sobre Eliezer. E Abraão era velho e bem adiantado em dias, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão a um servo dele, o mais velho de sua casa, que era o que governava sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, e eu te farei juramentar pelo Senhor, o Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás mulher para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Mas irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho Isaque. E o servo respondeu-lhe: porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei, pois, o teu filho tornar a terra de onde saístes? E Abraão disse-lhe: guarda-te que não faças tornar para lá o meu filho. O Senhor Deus dos céus me tirou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, e ele enviará o seu anjo diante de ti, e tu tomarás a mulher de lá para o seu filho. E se a mulher não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças para lá tornar o meu filho. Então o servo pôs a sua mão debaixo da tua coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este assunto. A oração. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do Senhor e se foi, pois tinha à sua disposição todos os bens do seu senhor. E pondo-se a caminho, chegou a Mesopotâmia, a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, na hora da tarde, a hora em que as donzelas saíam para tirar água. E disse-lhe: ó Senhor Deus, és de meu senhor Abraão, me des, rogo-te, que hoje tenha um bom encontro e faze beneficência para o meu senhor Abraão. Eis que eu estou junto à fonte da água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que em donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, rogo-te para que eu beba. E ela responder: bebe, também darei de beber aos meus camelos. Que seja esta a tua destinastes para o teu servo Isaque, e nisso conhecereis que terás feito benevolência para com o meu senhor. No capítulo 15. E aconteceu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era de um aspecto muito formoso, virgem, a quem varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu para ela e disse: rogo-te que me deis a beber um pouco de água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E apressou-se a abaixar o cântaro sobre a sua mão e lhe deu a beber. E quando acabou de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que acabem de beber. E ela se apressou e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os camelos dele. E o homem estava maravilhado dela, e discretamente a olhava para saber se o Senhor tinha prosperado ou não a sua viagem. E aconteceu que, quando os camelos acabaram de beber, apresentou o homem um pendente de ouro, que pesava meio ciclo, de 2 braceletes que pesavam 10 ciclos de ouro. E disse: de quem és filha? Rogo-te que me digas à casa do teu pai para nos hospedar. E ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual deu à luz ela a Naor. E acrescentou também a uma casa de palha e muita forragem, e o lugar para hospedarem.
O homem então se inclinou e adorou ao Senhor e disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor, me guiando o Senhor no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E a donzela correu e fez saber essas coisas em casa da sua mãe. Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão, o qual correu à fonte ao encontro daquele homem. E aconteceu que quando ele o viu o pendente de braceletes nas mãos de sua irmã, que dizia: Assim me falou aquele homem, veio a ele, e eis que ali estava junto aos camelos na fonte. E lhes disse: Bem bendito do Senhor, porque estás fora. Eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem veio à casa e ele desatou os camelos e lhe deu palha e forragem. A água era para lavar os pés dele e os pés dos homens que com ele vieram. Amém? Nessa passagem aqui fala sobre a continuação, das vontades de Deus na vida de Abraão, não só de Abraão, como da família dele, Porque ele queria muito que Abraão desse continuidade à sua parentela, e a continuidade dele seria através do próprio povo dele, Que foi quando ele mandou o seu servo à procura de uma esposa para Eliezer. Para Isaac, Ezequiel. Isaac, oh meu Deus, perdão, irmãos. Abraão estava agora com 140 anos de idade, na realidade viveria até a idade de 175 anos. Ele viveu 35 anos depois do que Isaac se casou, e viveu para ver Esaú e Jacó já adultos. Os capítulos 22 e 24 apresentam um panorama alarmante no capítulo. Filho de Abraão foi oferecido para Sara, é colocada de lado, representando Israel, quando é posto de lado, e no capítulo 24 Abraão envia um servo para procurar uma noiva para que o tinha sido, por assim dizer, recebido de volta de entre mortos como uma figura de Cristo. Quando passamos ao Novo Testamento, observamos algo notável e similar. A rejeição e a morte de Cristo têm seu correspondente no sacrifício de Isaac. O desprezo a Israel, segundo a carne, tem a analogia da morte de Sara. Chamada de igreja para ocupar a posição alta de esposa do Cordeiro, identificada pela busca de uma esposa para Isaac. Eliezer, em certo sentido, é um tipo de Espírito Santo ao pôr a mão sobre a coxa do patriarca, que foi a fonte da posteridade, aponta para os descendentes futuros de Abraão, em particular para Cristo, a semente prometida. Por isso, o juramento em equivalente a um juramento por aquele que havia de vir, a saber, Cristo. Estes eram descendentes de Cão e não de Sem, sendo esta a linhagem da qual Cristo viria, e só através dessa linhagem. Descendente de Sem, um tipo de Espírito Santo chamando os crentes a noiva de Cristo, do qual Isaac era um tipo. O Abraão, Eliezer, era o servo. De maneira nenhuma Isaac seria levado àquela terra, em particular onde sua futura esposa se encontrava. A terra prometida era seu lar, e a oportunidade para a tentação não deveria estar em seu caminho. Devido a essa passagem, a gente vê aqui que Abraão não queria, em hipótese alguma, que Isaac se voltasse à terra que Deus pediu para que ele deixasse, porque ele ia encontrar a terra prometida, ele ia ser pai de nações, mas não seria na terra dele. Por isso, o filho não deveria voltar à terra onde se encontrava a esposa dele, a esposa que viria até ele. O Senhor enviaria um anjo que
precederia a Eliezer e, portanto, prepararia o caminho. As instruções foram específicas. Isaac tinha que permanecer em Canaã e a mulher teria que vir para Canaã para estar com ele, como tinha exigido Abraão. O número 10 representa plenitude. A salvação a nosso Senhor é uma salvação plena. Todos os bens de nosso Pai Celestial estão na mão do Espírito Santo, do qual Eliezer é um tipo. O Espírito Santo veio à Terra no dia de Pentecostes, em uma nova dimensão na qual Mesopotâmia era um tipo. O poço de água é um tipo da água vivente. Eliezer não confia em seus próprios instintos, nem em sua sabedoria pessoal. Ele procura a direção do Senhor, sempre consciente do significado de sua viagem. O esforço, por assim dizer, não é simples nem fácil. Os camelos bebem um montão de água, e para uma jovem tirar água suficiente para satisfazer a sede de 10 camelos, e ela o fez voluntariamente, inclusive sem lhe ser solicitado isso. Teria mesmo que ser do Senhor. Rebeca. Temos a primeira menção aqui, Rebeca, que seria a esposa de Isaac e que desempenharia um papel predominante no grande plano de Deus. Um tipo de igreja participante da água viva, Eliezer. A maioria dos poços naqueles dias, eram abastecidos por um manancial, com uma série de degraus que levasse para baixo a água, por conseguinte, para subir caminhando por esses degraus, levando 1 ou 2 cântaros cheios de água. Não era uma tarefa fácil, ainda mais para satisfazer a sede dos 10 camelos. Um tipo da igreja que dá água da vida a um mundo perdido. Maravilhado dela significa que a olhava com muita atenção ou cuidado. Uma joia para sua testa. Deu um valor perto de 5 milhões na moeda de 2003, um tipo de dons dados pelo Espírito Santo à igreja. Indica a pergunta que o Espírito Santo faz a todo pecador que crê em Deus. E disse: de quem és filha? Rebeca menciona a mãe do seu pai para demonstrar que ela era descendente de uma esposa nascida de alta linhagem e não de uma concubina. Rebeca disse: há lugar, o Espírito Santo espera a minha resposta de nós. A oração de Eliezer demonstra que ele entendeu o significado de tudo. Rebeca era de testemunha que ela tinha experimentado o que trouxe outros até Eliezer. Devemos ser testemunha também. O mundo vê em nós a justiça e a santidade, das quais estes dons eram um tipo. A Bíblia diz que Labão viu e ouviu o mundo que tem que ver e deve ouvir. Muitas pessoas querem os dons, o Espírito, mas não querem dar espaço para os camelos. Quer dizer, para aquilo que eles consideram uma imposição, mas se nós quisermos desfrutar dos dons, temos que ter espaço para os camelos. Isso aqui é uma parte que fala que nós não temos que procurar a presença do Espírito Santo sem acreditar que Deus existe em nossas vidas. Quando Abraão quis que o servo dele fizesse isso, fosse atrás de uma esposa para o filho dele, mas que o filho dele não podia ir junto e nem estar ao lado, ali já seria o trabalhar de Deus na vida daqueles 2 servos. Porque no momento que Eliezer chegou e entregou nas mãos de Deus para que ele não fizesse a escolha errada, Deus simplesmente veio e trouxe a resposta que ele necessitava. Foi quando ele trouxe a Rebeca até ele. Ele não precisou ir até a noiva. A noiva veio até ele. E assim somos nós. Se nós confiarmos e entregarmos nossos caminhos a Deus, nós somos a noiva. E nós iremos até Ele. Mas se nós confiarmos verdadeiramente, Ele vem até nós.
Ele nos abençoa, Ele cuida das nossas vidas. Que Deus é assim. Ele quer que nós demos o primeiro passo. A noiva tem que dar o seu primeiro passo. Para a noiva chegar até o altar, ela tem que dar os passos dela, não tem? Assim somos nós crentes, nós temos que dar os nossos primeiros passos para que Deus venha até nós, para que Ele nos escute, para que Ele pegue em nossas mãos e nos leve até a santidade, amém? E diante de Eliezer, Labão, o jantar das bodas de cordeiro não pode começar até que a mensagem do Espírito Santo seja completa, que é seguir a noiva de Cristo. Eliezer tem muito cuidado para dizer exatamente o que Abraão havia dito. Nós devemos tomar cuidado para entregar fielmente a palavra do Senhor e não errar ao entregá-la. Depois que Eliezer se identifica, ele promove a Abraão. Isso é o que o Espírito Santo, do qual Eliezer era um tipo, sempre faz com respeito a Deus, o Pai, a Deus e o Filho. O Pai Celestial deu todas as coisas ao Filho. E Israel seria aquela esposa, mas tinha corrompido sua posição. A igreja toma agora o lugar de Israel, pelo menos durante a dispensação da graça, que ordenou a minha conduta. Sob a nova aliança, agora temos a ajuda constante do Espírito Santo, que é ainda maior do que a ajuda dos anjos. Não permitirem que a donzela vá contigo. Eliezer é os que com eles estão. Irmãos, nessa passagem fala sobre a viagem de Rebeca. Obviamente, elas reconheceram a mão do Senhor em todas essas coisas e se comportaram de acordo. Então Labão e Betuel responderam e disseram: do Senhor saiu isso, não podemos te falar mal ou bem. A viagem que ela empreenderia seria de cerca de 1.127 quilômetros, 700 milhas de distância. Era uma viagem muito longa naqueles dias e provavelmente eles não veriam Rebeca outra vez. E aconteceu que quando o servo de Abraão ouviu a sua palavra, inclinou-se diante do Senhor. Podemos notar que Eliezer com muita frequência adora ao Senhor, tomando cuidado e lhe dando graça. E tirou os servos taças de pratas, ouros, vestidos, e deu a Rebeca. Também deu preciosas o seu irmão e a sua mãe. Levando-se em conta quão rico era Abraão e quão importante era este evento, o valor de tudo isso era, sem dúvida, era assombroso. Assim são os dons espirituais da igreja, possivelmente devido a Cristo e ao que ele fez na cruz, e entregues a nós, o Espírito Santo, ele nos dá coisas preciosas. Me deem permissão para sair. Conhecedor da urgência de sua missão, Eliezer está preocupado em empreender a sua viagem. E a pergunta que Espírito Santo faz a todos os que fazem parte da igreja, a noiva de Cristo. Ela estava deixando a sua família e, como já dito, possivelmente jamais o veria novamente. Quando vamos para junto de Cristo, nós, com efeito, também temos que deixar nossa família, nossos amigos e tudo mais, se for o caso. Nossa resposta deve ser tão rápida como foi a resposta de Rebeca: sim, eu irei. Ou, eis-me aqui, usa-me, estou à sua disposição. Assim temos que ser nós diante de Cristo. Poucos se davam conta dos números assombrosos que apresentaram, os quais, de fato, cumpririam. Cada uma das suas pessoas vieram a Cristo é parte desses. Milhares e milhares. Além disso, a semente dela, o Senhor Jesus Cristo, tem possuído a porta de todos os inimigos, o que significa a vitória total de cada aspecto. Além disso, devemos seguir o Espírito Santo em toda a sua direção, e sempre em exceção alguma, ele nos guiará a Cristo. Isaac e Rebeca, o vivente que me vê. Enquanto estava em oração, ele por acaso olhou para cima e eis que viu a caravana de camelos que se aproximava. Rebeca o encontrou com Isaac e em seu lugar de oração.
Eliezer. O Senhor arrumou este matrimônio, e todos os matrimônios que ele arrumar são como devem ser. Rebeca era formosa, uma virgem, e sobretudo ela era da vontade do Senhor para Isaque. Que história! Naqueles dias, a cerimônia matrimonial primitiva constituía somente em tornar a noiva ante testemunhas. A palavra morte foi adicionada aqui pelos tradutores, não estava no texto original. É como se o Espírito Santo não concluísse esse belo e contente relato com uma nota de tristeza, que é quando se fala que na hora do matrimônio, né, até que as mortes os separe. Na Bíblia não refere, né, essa palavra que não se refere naquele momento, naqueles dias. A palavra morte foi adicionado aqui pelos tradutores. Então, aqui nós podemos ver que quando Deus quer, Ele tudo pode, gente. Irmãos, irmãs, nós temos que confiar que quando nós precisamos, só Ele pode nos ajudar, só Ele pode responder. E aqui foi dito, quando Abraão pediu para que seu servo fosse atrás da esposa para Isaque, ele já sabia que Deus já tinha preparado. Ali naquele momento, o servo dele pensou ainda, Eliezer, ainda pensou talvez em perguntar por que ele não pode ir comigo para escolher a esposa dele, né? Mas ali naquele momento, Abraão já respondeu que ele não podia mandar o filho dele e que ele não levasse o filho dele para voltar às terras que eles tinham deixado no passado. Porque Abraão já sabia que Deus já tinha preparado a esposa para o filho dele. Que foi quando Eliezer chegou, ele percebeu que a filha dele já estava lá, que foi ela que chegou até o poço. Foi ela que se aproximou dele. Foi a primeira a se aproximar de Eliezer entre tantas. Por quê? Porque Deus já tinha escolhido. E assim somos nós, irmãos. Quando nós colocamos Deus na frente dos nossos propósitos, Ele cumpre suas promessas e Ele já prepara. Quando você pensar que não, já está tudo preparado nas suas mãos. Mas nós temos que crer, nós temos que acreditar que Deus pode tudo em nossas vidas, amém? Vamos orar? Vamos meditar em cima dessa palavra e acreditar que Deus tem tudo, Deus pode fazer, Deus pode salvar, Deus pode contemplar nossas vidas. Que nada para Deus é impossível, basta que nós cremos. Nós temos que acreditar que Deus cura, Deus renova, Deus salva, Deus liberta. E vamos clamar, vamos interceder por vidas, porque é isso que Deus quer de nós, que nós intercedamos, porque no mundo que nós vivemos hoje precisa de oração, precisa de intercessão, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, Pai querido, Pai amado, apresentando a cada vida, Papai querido, que aqui se encontra, que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, levar provisão àqueles que necessitam, que o Senhor possa, Pai querido, demonstrar, Senhor, meu Deus, a sua graça na vida de cada um. Pai, nós sabemos, Senhor, meu Deus, que é só através de Ti que nós conseguimos realizar nossos sonhos, nossos projetos. Então, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa entrar, Pai, com a sua sabedoria, que o Senhor possa entrar, Senhor, meu Deus, com seus propósitos em nossas vidas, porque nós sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós, Pai. Então, que nós possamos aprender mais de Ti, que nós possamos buscar, Senhor, meu Deus, que esse estudo da palavra, Senhor, meu Deus, venha transformar vidas, venha renovar pensamentos, Pai. Venha, Senhor, meu Deus, construir casamentos destruídos, Pai, reconstrução, Pai. É o significado desse estudo, é reconstrução, Pai. Que nós possamos reconstruir, Pai, o que foi destruído, o que foi quebrado, o que foi amassado, Pai. Porque nós somos vasos e vasos na mão do oleiro, Pai. Que o Senhor possa nos cuidar, que o Senhor possa, Pai, trazer respostas para que nós possamos levar grandes testemunhos, Pai, àqueles que necessitam.
Senhor, guarda a vida dos teus filhos, visita a casa deles, o trabalho deles, Pai. Visita, Senhor meu Deus, a família deles, Pai. Vai levando provisão dentro da casa dos teus filhos, vai repreendendo todo o mal da casa dos teus filhos, Pai. Vai tirando de lá de dentro toda a potestade, todo o principado, Senhor. Pai, nós sabemos que só através do Senhor nós temos a graça. E é através dessa graça, Pai, que nós conseguimos, Senhor meu Deus, chegar até perto de Ti, Senhor. Temos que estar, Senhor meu Deus, a todo momento na Sua presença, Pai. Não nos deixe fraquejar, Pai. Somos seres humanos, somos falhos. Perdoa as nossas falhas, perdoa nossos pecados, Pai. Pai, desde já venho te agradecer por todos os livramentos, por todas as coisas concedidas, Pai. Venho agradecer, Pai, por todos os sonhos realizados, Pai. Agradecer pelas suas proteções, Pai, nossos filhos, nossos familiares. Agradecer, Pai, por cada livramento que o Senhor tem nos dado durante o dia, Pai, durante a semana, Pai. Que o resto de semana seja abençoado na vida dos teus filhos, Senhor. Visita os hospitais, os asilos, os orfanatos, os presídios masculinos e femininos. Vai protegendo essas vidas, Pai. Vai levando cura, renovo, transformação na vida delas, Pai. Vai repreendendo, Pai, todo vício, toda bebida, toda prostituição. Vai repreendendo, Pai, todo espírito maligno na vida dos teus filhos, Pai. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o medo, a aflição, vai repreendendo, Pai, esses sentimentos malignos do pensamento dos teus filhos, Pai. Que eles venham profetizar pensamentos limpos, pensamentos livres, pensamentos abençoados na vida deles, Pai. Pai, abençoa a vida de cada um, Senhor meu Deus. Que nesse momento o Senhor venha trazer, Senhor meu Deus, a sua graça sobre a vida dos teus filhos, Pai. E eu deixo aqui, Pai, através dessa oração, o Salmo 23, que eles possam, irmãos e irmãs, orar junto comigo esse salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelos caminhos da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Amém? Vamos orar ao Pai, a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém. Graças a Deus. Fiquem todos na graça de Deus. Compartilhe esta oração, compartilhe esse estudo bíblico. Que vocês possam se inscrever no canal, que vocês possam deixar os seus comentários, seus joinhas. Curte o nosso vídeo, para que eles possam ser cada vez mais bem vistos no YouTube. Amém? Que vocês possam ser abençoados e guardados pelo sangue do Cordeiro. Fiquem todos na graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.